criança que nasce e aprende a comer salgadinho, Coca-Cola, vê o pai fumando, bebendo, brigando, dormindo pouco, fazendo zero de exercício, ficando apodrecendo na frente da TV. O que ele vai, o que essa criança vai fazer? Ela vai achar que isso é normal. Então, se você que está nos ouvindo não tiver força para fazer por você, faça pelos seus filhos, faça pelos seus netos. E tem um dado muito interessante, Rê. De 5 crianças que nascem hoje, 4 vão fazer mais que 100 anos. Nossa, que incrível, verdade? Tá mudando assim, é? Está mudando assim. Então, lembra que lá, 100 anos atrás, as pessoas viviam até 40 anos. Sim. Agora, a expectativa é perto de 80. Isso por causa da medicina? Por causa do avanço da medicina. Sim. Então, a gente precisa pensar como serão esses 100 anos dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso Tem que viver 100 anos, mas de uma forma saudável, né? sem estar dentro de um esquema que você depende dos outros. Então, quando a gente fala em escolha, eu falo, eu escolho ter autonomia, eu escolho ter bons relacionamentos, eu escolho ser um exemplo para o meu núcleo familiar. Então, à medida que você diminui devagar o carboidrato, então, por exemplo, dica prática, começa tirando o refrigerante. O refrigerante, se você vai olhar no rótulo, não tem nada aproveitável ali. Faz um suco de frutas, ou melhor, nem suco faça, coma a fruta. Desembale menos e descasque mais. Então, tudo aquilo que você tem que desembalar é industrializado, Sim. processado. E é muito interessante falar, no pilar alimentação, é interessante falar dos carboidratos, né? Existem os carboidratos naturais e os carboidratos processados. Quando a gente demoniza os carboidratos, a gente está demonizando os carboidratos processados. Tá? Que é o bolo. Quais são? Qual é a diferença dos naturais e os processados? O carboidrato ele é necessário na nossa dieta, então a gente vai precisar do carboidrato também, mas a gente precisa escolher. Então é a batata doce, a abóbora, então as frutas, as frutas. Então são aquilo que a gente tira da terra. Certo. Que você não precisa desembalar. Agora você pega um bolo industrializado, é um carboidrato processado. Sim. Então o que a gente quer? Que você passe a colocar no seu prato aquilo que vem da terra. A gente mora num Brasil territorial em que a terra ela é muito rica e fértil. A gente tem sol. Então a gente precisa aproveitar esses elementos naturais para trazer essa riqueza, essa pureza para dentro. Sim. À medida que você escolhe melhor o que você come de forma consciente, melhor você vai ser. E essa alteração de ambiência, né? A gente fala de preparar o terreno biológico para a saúde. Então, o primeiro pilar é a alimentação. Aumentar a proteína e gordura boa e diminuir carboidrato, principalmente os processados. Então, se você vai quebrar o jejum de manhã, seja 7, 8, 10 ou 11 horas da manhã, se você quebra com um omelete, por exemplo, com ervas, né, com salsa, cebolinha, alecrim, se você coloca um pedaço de queijo de boa qualidade, com pouco sal, por exemplo, você está quebrando muito bem seu jejum. É diferente de você comer 2 filões com uma mortadela e um copo de coca, com que certeza. É um café da manhã de muita gente. Nossa, coca de manhã já? Coca de manhã. Eu conheço gente que toma coca de 7 horas da manhã a 7 horas da noite. E dá para substituir, por exemplo, o açúcar por algo mais saudável, por exemplo, mel, xilitol, ou você não recomenda? Tâmara, que é bem docinha, ou o que você acha? O que a gente entende é o seguinte, você precisa internalizar o conceito de que você não precisa de açúcar. Você precisa de ar, você precisa de água, nós somos feitos 70% de água, e você precisa de boas impressões. O açúcar é um dos elementos que entram naturalmente através das frutas, legumes, verduras. Você não precisa adoçar nada. Então, para você conseguir esse objetivo dessa boa atitude, dessa boa escolha, você precisa treinar o seu cérebro, porque está tudo aqui. Você tem que entender o seguinte, deixa eu ver neste mundo que outros tipos de gostos existem. Amargo, azedo, apimentado. Então, você primeiro vai ter um choque, porque o açúcar, ele recobre tudo. Quando você começa a tirar, vem outras coisas. E você tem que falar assim, não, peraí, é isso que eu quero sentir. E aí você vai vendo, porque é o seguinte, se você começa a colocar, o açúcar de coco, ele é melhor que o açúcar refinado? É. O xilitol é melhor? É. Só que você continua fissurado no doce.
Você continua fissurado no gosto doce. Então, quando você estiver numa recaída, ou você estiver triste, ou você estiver cansado demais, e nunca acumule dois gatilhos, do cansaço e da fome, porque daí vai ser uma desgraça, né? Então, quando você estiver nessa situação, o que vai acontecer? Ah, eu mereço. Então, você vai comer o doce mais doce do mundo. Mas se você tiver treinado o seu cérebro a não ser fissurado pelo doce, você não vai procurar o doce. Talvez você procure um limão, você procure uma outra coisa que te dê tanto prazer pelo novo e até mais do que aquilo que você já conhece e você está viciado. Agora, doutora, por que o açúcar é o vilão? Como é que ele age? Assim, dá para explicar de uma maneira mais simples? O que ele faz no organismo quando é consumido em excesso? Por que ele é o vilão? Porque a gente escuta, né, falar, você deu uma explicação brilhante, mas como que é esse processo? Por que ele faz mal? Na verdade, não é só o açúcar, né? Mas o que essa medicina do futuro está vendo? Tudo aquilo que nós conhecemos pelo nome de doença é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio eles entenderam como sendo uma inflamação crônica. Melhor, por exemplo, comer uma fruta com uma fibra, como psyllium, por exemplo, como linhaça, porque isso vai diminuir o índice glicêmico. Então, é muito melhor comer um carboidrato com uma fibra ou um carboidrato com uma proteína. Então, por exemplo, aquele jogar um pãozinho de psyllium aveia, ali em cima de um mamãozinho de manhã, tal. exato, é muito melhor do que só o mamão. Um pãozinho de amêndoa, por exemplo. Com farinha de amêndoa. A Feito farinha com de farinha amêndoa é muito amêndoa. melhor porque é uma oleaginosa. Se você coloca uma proteína que é uma mussarela de búfala, por exemplo, junto, é melhor do que só o pãozinho. Uma panqueca com batata doce e ovo é bom? De manhã? É bom, ótimo, E maravilhoso. sacia bastante também, sacia né? bastante. Então, aquela pessoa ela vai precisar menos de açúcar. Mas voltando lá no jejum. Então, o jejum, ele traz essa capacidade de autorregulação. Então, o problema do estresse e do moto contínuo, né, que a gente não para nunca, é você não deixar que essa inteligência faça o trabalho dela. Então, a gente atrapalha muito, né? Então, quando a gente fala de inflamação, o principal vilão é o açúcar, é o sal e é o glúten, lactose, aí a gente vai. Então, são aqueles alimentos que produzem essa inflamação, interleucina, uma série de neurotransmissores e agentes que deixam o corpo em alerta. E aí vão estimular o quê? Os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, e vão diminuir a tua capacidade de fazer contra-regulação disso, que é serotonina, endorfina e tudo mais. Então, quando a gente, por exemplo, não se exercita, hoje o músculo é dito como um órgão endócrino, que consegue nos ajudar com essa autorregulação. Então, sim, a gente precisa do estresse para tomar algumas decisões, para fazer alguns movimentos na vida, mas a gente, dentro das 24 horas, e aí vai a dica de ouro para quem está nos ouvindo, tente compensar esse estresse. Outra coisa, você quer coisa mais simples que água, né? Tomar bastante água. A gente é feito de água. Quando você toma água, você renova aquele substrato do qual você é feito. E o mais interessante, né? Eles descobriram que você consegue colocar a vibração que você quer na água. Então, quando você coloca uma intenção, experimenta fazer isso quando você acorda. Enche uma garrafa de água bem grande, coloca uma intenção, olha, que o meu dia seja de servir, que o meu dia seja de transformar, que o meu dia seja de fazer melhores escolhas. Vai tomando aquela água durante o dia. Oferece aquela água para as pessoas que você ama, com intenção de harmonia, com intenção de equilíbrio. Então, tudo passa pela intenção. E a água, ela é moldável, né? O ar, a gente não costuma respirar. A gente não tem o hábito de fazer meditação, respiração. A gente vai sendo atropelado, fica sempre naquela coisa ofegante. Presta atenção, o ar é de graça. A água, ela é ainda um bem que é muito mais barato. Então, quando a gente fala de tudo isso, então falamos da alimentação, falamos da água, pelo menos 6 copos d'água por dia, falamos do sono. Sim, você precisa de 8 horas de sono.